Olá, graça e paz. Meu desejo é que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia. Eu sou o pastor Marcelo Correia, tudo bem? É o meu canal e talvez você esteja assistindo também no canal da Igreja Batista Regular Boas Novas. Se você não é inscrito ainda no meu canal ou no canal da igreja, se inscreva, dê essa força ao nosso canal para que o Evangelho seja entregue a muito mais pessoas. Meu desejo, como eu já disse, é que Deus te abençoe poderosamente. Nosso devocional de hoje é sobre servir a Deus. Algumas pessoas acham que quando se converterem, elas serão mais abençoadas do que outras. Algumas pessoas acham que porque são salvas, elas devem ser servidas e não servir. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você 3 verdades sobre servir a Deus. Quando entregamos nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos santificados por Ele e agora nos tornamos parte de um corpo, que é a sua igreja. E Jesus nos apresenta a verdade de que nós devemos servir a Deus na comunidade em que estamos congregando. Hoje nós vamos ver 3 verdades sobre servir a Deus. Nosso devocional de hoje é baseado no diálogo de Jesus com seus discípulos em Mateus capítulo 16, versículo 24, que diz: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nesse momento, Jesus está exigindo de seus seguidores o compromisso total no serviço a Deus. Jesus está olhando para os seus discípulos e está dizendo para eles: a partir de agora, vocês devem servir a Deus. Com isso, eu quero destacar a primeira verdade sobre servir a Deus. A primeira verdade sobre servir a Deus é que nós precisamos negar a nós mesmos. Já parou para pensar o quanto nós estamos cheios de nós mesmos? E que muitas vezes nós só pensamos em nós mesmos, mesmo nós, crentes em Jesus Cristo. Mesmo nós, eu e você que congregamos numa igreja evangélica. Muitas vezes nós estamos tão cheios de nós, tão cheios de desejos para nós, que estamos indo à igreja automaticamente, buscando coisas para nós e não para servir a Deus. Jesus disse que quem quiser segui-lo deve negar a si mesmo. Ou seja, abandonar tudo aquilo de pecaminoso que antes nos dava prazer e passar a ter prazer nas coisas de Deus, passar a ter prazer em servir a Deus ao invés de querer servir a si mesmo. A primeira verdade sobre servir a Deus é que nós precisamos negar a nós mesmos. A segunda verdade sobre servir a Deus é que nós precisamos tomar a nossa cruz. O que significa tomar a própria cruz? O que Jesus quis dizer com negue-se a si mesmo? Tome a sua cruz. O que Jesus quis dizer com essa palavra? Quando Jesus disse, tome a sua cruz, significa ter o mesmo gesto de Cristo na cruz do Calvário. Enquanto muitos que ali estavam, odiando a Jesus, e estavam ali, olhando a sua crucificação, ele se entregou por todas aquelas pessoas, por mim e por você. Enquanto todos, à volta da cruz de Cristo, estavam pensando em si, Cristo carregou a nossa cruz, a sua cruz, e se entregou ali por nós. Tomar a cruz é saber que na caminhada cristã enfrentaremos dificuldades para continuar servindo a Cristo e precisaremos continuar
Tomar a própria cruz significa negar-se a si, negar os seus desejos e então passar a seguir, a servir a Deus. A segunda verdade sobre servir a Deus é que nós precisamos tomar a nossa própria cruz. A terceira verdade sobre servir a Deus é que nós precisamos seguir a Cristo. A terceira verdade, e última que nós vamos ver hoje, sobre servir a Deus, é que nós precisamos seguir os mesmos passos do Senhor Jesus Cristo. O que significa, então, seguir a Cristo? Seguir a Cristo significa ter total compromisso com Ele. Seguir a Cristo é seguir os seus ensinos. Seguir a Cristo é seguir os seus testemunhos. Nessa passagem de Marcos 16, Jesus quer mais dos seus discípulos. Jesus espera muito mais daqueles que são salvos, daqueles que o seguem. Ele deseja que eles carreguem essa luz. Ele deseja que todos nós testemunhemos do Evangelho. Eu e você, na nossa caminhada, devemos negar a nós mesmos e devemos seguir a Cristo, seguir os passos de Cristo em santidade, em verdade, ensinando o Evangelho, nos entregando cada vez mais à obra de Cristo. Então, a terceira verdade sobre servir a Deus é que nós precisamos seguir a Cristo. Hoje nós vimos 3 verdades sobre servir a Deus. A primeira verdade sobre servir a Deus é que nós precisamos negar a nós mesmos. A segunda verdade sobre servir a Deus é que nós precisamos tomar a nossa cruz. A terceira e última verdade que nós vimos hoje sobre servir a Deus é que nós precisamos seguir a Cristo. Eu quero agradecer porque você assistiu a esse vídeo até esse momento. Volte alguns vídeos atrás, assista nossos devocionais, participe de um dos nossos cultos ao vivo, volte alguns vídeos, assista alguns dos nossos cultos. Nosso desejo é a sua edificação. Nosso desejo é edificar o povo de Deus, edificar os servos de Deus. Que Deus abençoe sua vida e que você possa desejar servir a Deus em uma igreja genuinamente evangélica. Eu quero convidar você a participar de um dos cultos aqui no templo da Igreja Batista Regular Boas Novas em São Luís. Nós temos cultos na quarta às 8 horas, no sábado às 19 horas e no domingo às 19 horas. Muito obrigado por sua presença. Que Deus te abençoe.